Salve, salve YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Yuri, esse é o canal do Professor Noob. Estamos de volta com o Fábio Braz aqui no canal e hoje é dia da gente descobrir a música De Volta para o Passado. Sugestão aí que alguns de vocês deram. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios válidos conselhos se os portugueses vierem aqui. Não se enganem com os espelhos, e quando a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes, para que eles nunca encontrassem palmares. Empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender Canudos. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria: isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS, só pro meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama. Avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar... Calma, calma. Antes de mudar, acho que tem participação do Hélio Bentes, né? Então, antes de entrar a parte dele, vamos ver o que o Brasa traz aqui no início. Vamos refletir um pouquinho em cima disso. Lembrando, gente, eu pauso o vídeo, eu deixo o link do original aí embaixo. Quem faz react precisa pausar o vídeo para não ter ainda mais problema com copyright. A gente não lucra com esses vídeos que a gente faz. Tudo os anúncios que vocês veem, não vem nada pra gente, né? Eu não ganho porcaria nenhuma com esse canal. Então, é por isso que eu tenho que pausar ainda mais para conseguir soltar o vídeo, para conseguir ser liberado, tá? Bom, de volta ao passado, Fábio Braza começa com a seguinte reflexão. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rocaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Tem sido muito discutido, né? Muito pontuado. Acho até que caiu no Enem esses dias atrás, posso estar enganado. Que acho que um dos temas foi falar sobre povos originários, né? E essa questão eurocentrista, né, da gente falar, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Não, já tinha gente aqui antes. Só porque não foi um povo europeu não significa que tem menor valor isso aqui. Já era uma terra ocupada sei lá quanto tempo antes pelos nossos povos originários, né? E vamos ver como que vem aqui, né? Daria aos índios válidos conselhos. Se os portugueses vierem aqui, não se enganem com os espelhos. Aí é complicado, né? Porque existe um quê de cultura, um quê de fascinação com o desconhecido, né? Que fez com que os índios acabassem se vendendo, né? De certa forma. E quando a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes para que eles nunca encontrassem palmares, empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender Canudos. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria para Galileu um vídeo do homem na lua e diria, isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS só para os meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Martin Luther King e Rosa Parks no Alabama, avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria para Chapecoense não entrar naquele avião. É um tema muito. A gente sempre se pergunta e se, né? E se tal coisa não tivesse acontecido? E se tal coisa tivesse sido feita de tal forma? Fato, se a gente pudesse voltar para que as grandes tragédias da humanidade não tivessem acontecido, porra, fantástico. Acho que seria sempre uma coisa muito válida. Porém, é aquela história que quem fala de viagens ao passado fala, né? De que, poxa, se você volta ao passado e muda alguma coisa, na verdade você está gerando uma nova linha do tempo, né? Não necessariamente você está mudando um passado que vai refletir no seu atual presente. Você está gerando uma nova linha do tempo. Enfim, é viagem de nerdola e de cientista e de gente que gosta de fazer esses tipos de pontuação. Mas o que eu quero dizer com isso?
a gente não consegue ter garantia nenhuma de que uma possível viagem ao passado e mudanças de fatos fossem evitar eventuais tragédias. Acho que esse é o ponto. E, sei lá, né? Por exemplo, se a gente evitasse uma determinada tragédia, vamos falar aí, por exemplo, de escravidão. Cara, quem garante pra nós que não viria alguma coisa depois numa outra forma, numa forma desconhecida e talvez numa forma ainda pior, né? Se a gente parar pra pensar, na verdade, parte do que virou a escravidão, ela se originou nos próprios povos africanos, nas próprias tribos que dominavam e comercializavam aqueles derrotados dentro das suas próprias brigas internas, né? Existiam os conflitos entre as tribos e quem era vendido era quem perdia. Daí aquele raciocínio que inúmeros reis e rainhas vieram para o Brasil a partir da escravidão, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Poxa, a gente poderia mudar a escravidão? Poderia, mas existia um fator antes disso também, novamente, enraizado na própria questão de criação deles que fazia com que eles chegassem àquele ponto, né? Talvez a gente precisasse voltar muito antes no tempo. Acho que esse é o ponto. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar sim, né? Pra gente voltar na questão dos avanços, pô, seria incrivelmente válido. Uma coisa é o lado da gente pensar na volta pela tragédia e a gente não saber se evitar uma tragédia não geraria uma tragédia ainda maior. Agora, esse raciocínio de você voltar pra levar os avanços, pô, aí não dá pra saber quais seriam as consequências. Novamente, a gente tá gerando uma nova realidade a partir disso. Mas, caramba, né? Se você pudesse levar um tratamento da AIDS na década de 80, cara, quanta gente incrível que ainda estaria viva. E da mesma forma, é muito interessante quando ele fala, por exemplo, do Mandela e do Galileu. Eu acho válido a gente pensar nesse sentido assim, poxa, se você pudesse voltar no passado para falar com você mesmo, o que você faria? O que você diria? E muito naquele sentido assim, poxa, se você pudesse voltar alguns anos atrás, será que não valeria a pena você virar e falar assim, cara, vai lá, aguenta firme, segue por esse caminho que o que você tá fazendo vai dar certo. Ao invés de ser uma palavra vinda de terceiro, ser uma palavra vinda de você mesmo. Que é mais ou menos o sentido aqui quando ele fala de Galileu e Mandela, né? Tipo, continua na tua luta que o que você tá fazendo vai dar resultado. Se você pudesse ter esse tipo de confirmação, seria novamente uma faca de dois gumes, né? Porque, poxa, você saberia que você tá fazendo uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, será que você não geraria um certo relaxo na pessoa, deixaria a pessoa meio relapsa, meio preguiçosa, vamos dizer assim? Tipo, eu já sei que isso aqui vai dar certo, então eu não preciso me esforçar nem 1% a mais e nem menos do que isso, sabe? Será que isso não geraria um certo comodismo na pessoa e ela deixaria de seguir aquela trilha? É complicado a gente pensar nesse tipo de raciocínio, né? Vamos ver aqui o que vem na sequência. Ia pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Legal essa parte melódica. Gostei. Se eu pudesse voltar ao passado, tentaria impedir algum massacre. Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Será que se eu denunciasse os terroristas no 11 de setembro, haveria guerra do Iraque? Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria o Tupac, cantaria Changes, Black President, e mostraria uma foto do Barack. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer pra Anne Frank que o mundo todo ainda vai ler o seu diário. E se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia.
Quanto sofrimento em vão, quantos mais se vão? Sócrates, Jesus, Tutis ou Hutus, até quando, irmão? Os filhos do futuro dizem não nos desapontem. Somos herdeiros dos erros de ontem. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Perfeito. O Bentes vem com a seguinte parte, né? Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? É justamente o que a gente estava falando agora há pouco, né? Você gerar uma mudança no passado, a gente não tem como saber que tipos de impactos que isso vai ter no futuro. Então fica meio complicado você pensar, poxa, será que vale a pena eu pensar em mudar o passado? Ou será que é mais interessante eu pensar em mudar o meu presente para que isso tenha impacto no futuro? Acho que é mais ou menos por aí o raciocínio. Que eu acho que é mais ou menos o que o Brasa traz mais adiante, né? Vamos ver. Se eu pudesse voltar ao passado, eu tentaria impedir algum massacre, Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Então, aí talvez a minha opinião não seja muito popular aqui. Mas eu sustento o que eu tava falando agora há pouco. Poxa, o que me garante que impedir Chernobyl, Hiroshima ou Nagasaki não geraria algo muito pior no futuro? Se a gente voltasse tendo conhecimento dos impactos que de repente, vamos pegar o caso de Chernobyl, que a negligência em Chernobyl teve, se a gente tivesse essa consciência para que isso não levasse a catástrofe que foi gerada, talvez pudesse ser válido, mas ao mesmo tempo, até que ponto que as pessoas dariam valor a isso para que isso não se repetisse em outro lugar? Porque ali eu estou impactando um problema que eu estou resolvendo numa comunidade local. Vamos supor que o Chernobyl não aconteceu. As pessoas dali tinham todo esse conhecimento de que, olha, não dá pra gente ser relapso, não dá pra gente ser negligente com o gerenciamento disso aqui, porque senão vai acontecer isso e aquilo. Ponto. Impedimos Chernobyl. Mas e se isso não se espalha e de repente isso acontece aqui em Angra? E aí? Entende? Da mesma forma, Hiroshima e Nagasaki, tá, você tem lá o pai da bomba nuclear, vamos supor que ele não tem essa ideia. Poxa, mas alguém teria tido alguma outra ideia, de alguma outra forma que levaria aquilo, sabe? Nunca é um... Essas grandes catástrofes, elas nunca são culpa de uma só pessoa, sabe? Acho que Aí eu volto muito naquilo que eu falo, que o ser humano é podre, que o homem é podre, sabe? Então, assim, achariam outras maneiras, talvez até piores, de fazer algo tão grotesco assim, sabe? Aí a sequência. Será que se eu denunciasse os terroristas do 11 de setembro, haveria a guerra do Iraque? Sempre tem gente que ganha com as guerras, né? A guerra contra o terror, assim como, por exemplo, a guerra contra as drogas, ela geralmente não tem a, a finalidade que inicialmente é proposta, né? Então, se eu pego, por exemplo, a guerra contra as drogas, ela é, na verdade, um mecanismo de subjugação do pobre. Do pobre, do preto, do favelado. E porque aquela velha história, né? Poxa vida, em quem será que a polícia vai tentar, vai dar mais porrada? Será que vai ser num cara ali da favela que tá carregando um pouco de maconha, ou será que vai ser no filhinho de papai que tá lá numa baladinha loucaço de droga? A gente sabe qual é a resposta dessa pergunta. Então, essas guerras, elas são, na verdade, muitas vezes mecanismos para outras coisas. No caso, por exemplo, da guerra contra o terrorismo, dá pra gente afirmar, e aí eu não sou especialista nisso, mas dá pra gente afirmar com certa segurança que era, na verdade, um mecanismo de, primeiro, garantia de recursos de petróleo, garantia de comercialização de combustíveis. O Iraque era um lugar que dificultava, era um lugar que tinha muita extração, então interessava as superpotências terem domínio daquilo.
tem sempre uma segunda intenção. Sempre que a gente fala nesses grandes acontecimentos, a gente não pode entender eles somente de forma literal. Eu acho que a gente sempre precisa entender isso num segundo, num terceiro, num quarto raciocínio, né? Na sequência, avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria o Tupac, cantaria Changes Black President e mostraria uma foto do Barack. Eu acho interessante que ele faz essa dualidade, né, de, poxa, eu, como que eu evitaria alguma coisa e como que eu daria força para uma outra pessoa. Acho que isso é bacana. Mas assim, me perdoem essa visão meio talvez pessimista dessa interpretação nessa letra, porque eu tendo a pensar que no lado ruim a gente talvez estivesse levando a algo pior. E no lado de trazer algum avanço, será que isso não geraria algum tipo de desvio que levaria a algo ruim depois? Sabe, não sei se eu tô sendo muito claro aqui. Não digo que eu não gostaria que existisse uma cura para AIDS, que não existisse uma palavra de força para grandes lideranças, ou que para que elas continuassem fazendo, ou mesmo que existisse uma palavra de apoio para nós mesmos, mas a gente nunca tem como saber qual é o impacto dessas coisas que a gente faz, né? É o tal do efeito borboleta, né, que a gente fala. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar ao poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Evitaria. Eu tô parecendo um disco riscado aqui. Mas, cara, tudo bem. Vamos pegar o contexto da Alemanha nazista, o contexto da ascensão do ultranacionalismo. Se é que esse é o termo. Se alguém aí manja, por favor, me corrija. Eu faz muito tempo que eu li sobre isso, que eu estudei isso. Mas, cara, Hitler foi um catalisador de um sentimento nacionalista. Hitler não agiu sozinho. As pessoas compraram a ideia, sabe? É isso que eu quero dizer. A pessoa, ela, tudo bem, tem um, um grande ponto ali. Ele foi uma figura absurdamente nefasta, foi. As crenças que ele tinha eram horrorosas, grotescas, eram. Mas tinha gente que comprava. Então, se não existisse essa figura, será que não viria alguma outra que traria um discurso semelhante? Talvez mais brando? Talvez não. Nunca dá pra saber. Nunca é uma coisa de uma pessoa só. Mas e se eu não pudesse? Faria questão de dizer pra Anne Frank que o mundo todo ainda vai ler o seu diário. E se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? É. Questionamento de terapia esse, na verdade, quase, né? Porque, poxa, tá, beleza. É aquela história assim. Que o mundo. Como que o mundo seria se eu não existisse, né? Seria melhor? Seria pior? Que contribuições que eu trago para minha comunidade, para minha bolha, para o meu redor, para minha família, para os meus amigos, enfim. Se eu não existisse, como que seriam essas coisas, né? Não tem como saber. Aí é que é o ponto. Mas ao mesmo tempo, é um exercício muito válido, porque por mais que a gente não tenha como fazer, ele serve pra gente ter esse raciocínio de falar assim, quais são as marcas que eu deixo? Então, que diferença que eu tô fazendo? Será que as pessoas vão ter a imagem de mim de uma pessoa boa, de uma pessoa ruim, de uma pessoa que agia? Quais são os traços que eu deixo? E é um exercício delicado de ser feito porque a gente tem a tendência de olhar somente as nossas qualidades, mas os nossos defeitos. Isso significa que eu preciso viver preocupado com o que as outras pessoas estão pensando de mim? Não totalmente. A gente precisa viver em sociedade. A gente precisa viver de uma forma que a gente se livre, que a gente não se preocupe com os julgamentos dos outros, mas isso não significa que eu tenha que agir de qualquer forma, né? Eu preciso agir pensando que eu estou em sociedade, pensando que eu tenho direitos e deveres, pensando que onde meu espaço acaba, começa o espaço de outra pessoa. Tem toda uma questão envolta nisso. Mas, ao mesmo tempo que a gente não tem como saber como seria o mundo se cada um de nós não existisse, é importante que a gente
pense também, poxa, mas que imagem que eu deixo, o que que as pessoas levam da minha convivência, sabe? Hoje eu vou pegar um ônibus, eu vou ser grosseiro com o motorista ou eu vou, sei lá, dar um bom dia que seja pra ele. Pode fazer uma grande diferença na vida da pessoa, né? Ah, se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia. Já falei, é o mesmo raciocínio que eu estava tendo antes. Acho válido, porém, será que não viria alguma outra coisa? Quando o sofrimento é em vão, quanto mais se vão? Sócrates, Jesus, tudo seu Rutus, até quando, irmão? Os filhos do futuro dizem, não nos desapontem, somos herdeiros dos erros de ontem. Me- Dentre tantos raciocínios muito bons, dentre tantas frases incríveis, essa é a melhor até aqui, né? Não nos desapontem porque somos os herdeiros dos erros de ontem. Cada um de nós é herdeiro dos erros que as gerações anteriores cometeram. E cabe a nós ter conhecimento do que essas gerações fizeram para que a gente não repita os mesmos erros no futuro. Né, Brasil? É... E isso vale para diversas coisas, mas a gente tem que ter sempre muito respeito. A gente precisa conhecer a história, conhecer a nossa história, conhecer a história da nossa comunidade, saber da onde a gente veio, para que na construção do que a gente está fazendo para os nossos futuros herdeiros, a gente não cometa os mesmos erros. E é importante que se estabeleça essa transmissão de conhecimento entre gerações, justamente para que não aconteça eventuais questionamentos que não fazem o menor sentido. Sabe, e aí é um ponto onde a escola ela é tão necessária e ao mesmo tempo é um lugar onde a escola está falhando tanto, né? E mesmo não só a escola, mas principalmente a escola, porque ela é um mecanismo de transmissão dos conhecimentos do ser humano, mas também é uma responsabilidade, obviamente, das famílias, da criação de um pai, de uma mãe, de uma família, de transmitir a origem daquela pessoa. A pessoa precisa conhecer sua história, a pessoa precisa conhecer os erros e acertos da família para que ela avance. Porque senão é aquela história, aquele Vida Maria, né? A pessoa vem e repete as mesmas coisas. E até quando a gente vai ficar repetindo os mesmos erros do passado? Então, é uma reflexão aqui que faz a gente pensar, poxa, nós somos os herdeiros do passado, então a gente precisa conhecer esse passado para que a gente não repita esses erros, para que a gente gere uma geração melhor no futuro, para que a gente entregue uma geração melhor no futuro. E ao mesmo tempo, esse conhecimento ele precisa vir de diversas formas, seja no âmbito da sua família, seja no âmbito da sua comunidade, da sua sociedade. Daí a importância de você dar valor ao que é transmitido dentro de uma escola. Certo ou errado, poderia ser melhor? Poderia. É chato? É, mas assim, muito do que é transmitido ali é justamente pra gente olhar e falar assim, porra, cara, a gente já chegou nesse ponto, tá? A gente não precisa perder tempo discutindo se a Terra é plana. Isso aqui já está comprovado que a Terra não é plana. Tá? Então, assim, vamos discutir coisas mais interessantes. Por que que não é? Ó, por causa disso, disso e daquilo. Tá provado. Ah, por que que, sei lá, por que que vacina funciona? Por causa disso, disso e daquilo. Vamos parar de questionar isso. Já tá comprovado cientificamente? Sabe? Ah, mas é manipulado. Porra, sabe, vamos buscar argumentos. Se você acha que é manipulado, tá bom, vamos buscar as fontes, vamos buscar ali fontes fidedignas, fontes de pessoas que tenham lugar de fala pra dissertar, pra falar sobre alguma coisa. Ali você constrói esse conhecimento, aí você fala, tá, beleza, isso aqui já existe. Então, ter conhecimento, buscar conhecimento é extremamente importante para que a gente consiga chegar nesse ponto que o Praza fala aí. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado? Ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Ponto. A grande questão aí é o que a gente tá deixando daqui pra frente? Sabe, você já não é mais a mesma pessoa que era quando começou a ver esse vídeo. E não porque ele é lindo, maravilhoso, eu faço reflexões estupendas em Nossa Senhora. Não. Mas, poxa vida, já é alguma coisa que tá no passado. Então, o que que eu posso fazer com esse meu tempo presente?
Vamos lá, vamos continuar. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou pra pensar? O passado é agora. Isso. É exatamente isso. Então a letra termina com: se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder, o que você faria? Nós temos esse poder. E você? Nós temos esse poder não de mudar o passado, mas a gente tem o poder de mudar o agora, porque conforme a gente vai mudando esse agora vai se tornando passado, e aí a gente influencia o nosso futuro. Né? Se eu pudesse mudar o instante, o passado é agora. Já parou para pensar, hein? O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou para pensar? O passado é agora. É isso. É a gente ter essa consciência de que a gente pode mudar um passado distante? Não, mas a gente pode mudar o momento atual para que ele se torne um passado mais digno de ser refletido. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que raciocinar aqui. Muito bonita a música, a construção, a melodia, a letra. Nossa senhora, a viagem que eu tenho tido com essa imersão no mundo do rap tem sido assim uma coisa incrível. O jeito que eles escrevem, o jeito que eles entregam o conteúdo é uma coisa fantástica. Vocês meio que já mandaram sugestões de alguns outros artistas. Com o tempo eu vou trazê-los. Deixem aí outros artistas. Eu já recebi sugestão de Emicida, de Kant, de Racionais. Não sei se eu já tenho embasamento suficiente para conseguir interpretar Racionais. Eu tenho um respeito muito grande por todos os artistas, mas assim, do que eu sempre escutava, Racionais sempre aparecia como um nome assim, tipo, de muita relevância. Então eu tenho um pouco de dedos ainda de chegar e interpretar Racionais. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas enfim. Mas tem outros artistas aqui, eu tenho visto sugestões. Santi, Emicida, eu já falei, voltar no César, no VCD do César, enfim. Tragam outros artistas, aos poucos eu vou trazendo, não sei quando, não sei com que frequência, mas as coisas virão aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Essa foi a minha reação para De Volta ao Passado, de Fábio Braza, com participação do Hélio Bentes. Valeu, gente, a gente se vê na próxima. Até mais.